queridos, a paz do Senhor. Chegamos ao final do nosso primeiro trimestre de 2023. Estudamos nessa lição dos jovens, nesse primeiro trimestre, sobre separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Através de lições muito bem comentadas pelo pastor Natalino das Neves, pastor auxiliar na Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, igreja que é presidida pelo nosso querido amigo, um grande homem de Deus, professor aqui na Academia de Pregadores, pastor Wagner Gabi. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Wagner, louvamos a Deus pela vida do pastor Natalino, que nos presenteou com este assunto tão importante para a nossa vida, que é a santificação. Chegamos ao final do trimestre e hoje estudaremos a última lição e o título, o assunto desta última lição é As Bênçãos de uma Vida Santificada. Eu gosto sempre de dizer que a santificação não é algo que fazemos para Deus, é algo que fazemos para nós. Parece que tem pessoas que entendem que quando eu santifico a minha vida, isso é bom para Deus. Se eu não santificar, tadinho de Deus, eu não santifiquei a minha vida. Não, a santificação nos faz estar mais perto de Deus. A santificação nos faz desfrutar de bênçãos de Deus. Então, santificar a vida é algo benéfico para a nossa própria vida, ok? Nós vamos entender isso aqui, entender estas bênçãos. A você que está conosco aí desde o início do trimestre, eu quero crer que você viveu realmente esses ensinos, assim como eu vivi esses ensinos que nos foram proporcionados por esse trimestre, e quero crer que esses ensinos genuínos da palavra de Deus tenham sido transformadores, tenham sido molas propulsoras na sua vida para te impulsionar a coisas grandiosas e a viver em Cristo aquilo que você ainda não viveu, tá bom? Vamos lá então, como eu disse, lição de número 13, dia 26 de março de 2023, as bênçãos de uma vida santificada. O nosso texto principal está na Carta aos Romanos, capítulo 5 e versículo 10, que nos diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, olha que texto maravilhoso, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isso é glorioso, 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 glorioso. Paulo está dizendo, olha, se nós fomos reconciliados pela morte do seu Filho, sendo inimigos, nós éramos inimigos, não somos mais. E agora que nós já não somos mais inimigos, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glórias a Jesus. Resumo da nossa lição: a justificação pela fé na obra de Cristo, aliada à santificação, garante bênçãos e paz. Gente, se esta justificação aliada à santificação garantisse só paz, meu Deus. Nós vamos ler aqui, né? Paulo fala em Romanos, capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Gente, eu falo que se Deus não desse mais nada pra gente, se Deus desse pra gente só a paz, eu vou explicar já já o que significa ter paz com alguém. Meu Deus, isso seria maravilhoso. Agora imagine, além disso, nós desfrutamos também de bênçãos de Deus. Bênçãos de Deus. Jesus um dia falou com Pedro. Pedro perguntou para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te servir. O que nós ganharemos com isso? Jesus falou para ele: não há quem tenha deixado pai, mãe, irmão, família para me seguir, que não ganhe nesta vida comprovações, hein? Não esqueça, passa pelas provações. Mas Jesus garantiu nesta vida 100 vezes mais e, por fim, a vida eterna. Gente, são bênçãos incontáveis, incontáveis. Tem um hino que a gente canta, um hino da harpa cristã, conta quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão.
uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. São muitas bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Eu sei que a gente passa por problemas, dificuldades, sofrimentos, lutas, adversidades, provações. Oh, meu Deus, a gente passa por tanta coisa. Mas, acima de tudo, nós somos mais do que vencedores. Estamos mais do que vencedores. Texto bíblico. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ainda inimigos. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora em Deus alcançamos a reconciliação. Glórias a Jesus, porque fomos reconciliados. Vamos aos comentários da nossa lição. Primeiro ponto, as bênçãos da paz com Deus. Primeiro parágrafo, a graça da paz com Deus. O que é paz? Paz é estar no mesmo lugar com alguém e desfrutar de comunhão com esta pessoa. Isto é paz. Quando nós não temos paz com alguém, eu gosto sempre de usar essa metáfora, né? Quando nós não temos comunhão com alguém, quando não temos paz com alguém, a gente pode estar na melhor festa da nossa vida. A pessoa chegou, a gente olha de longe e fala, ai meu Deus, não é possível. Tem gente que diz assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Lá em Minas isso é um dito popular. Ai, meu Deus, não é possível, só faltava essa. Fulano de tal chegar nessa festa, acabou com minha noite, acabou com minha festa. Rapidinho a pessoa dá um jeito, geralmente a gente faz isso de zarpar fora. Porque a gente não vai conseguir ficar bem no mesmo ambiente com aquela pessoa. A gente dá uma desculpa ali, ó, e vai embora. Por quê? A gente não desfruta de paz com aquela pessoa. Não tem como ficar no mesmo ambiente com ela com tranquilidade. Não tem como. Então, o que é ter paz? É desfrutar de comunhão com a pessoa, estar no mesmo ambiente, em paz com ela. Queridos, Paulo está dizendo que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Pare para pensar nisso. Se Deus não nos desse bênção nenhuma mais, só de poder estar no mesmo lugar, no mesmo ambiente com Deus e desfrutar de comunhão com Ele. Lutero disse uma frase interessante. Ele disse assim, Deus tem aversão ao pecado, ou seja, onde o pecado está, Deus não pode estar. Se Deus tem aversão ao pecado, como Deus pode habitar com pecadores? Como? Aí o próprio Lutero respondeu, é porque a graça de Deus é maior do que o pecado. Paulo nos fala sobre isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é maior do que o pecado. Okay? E Deus consegue habitar com pecadores. Isso é magnífico. Deus consegue fazer com que a gente sinta paz com Ele. Fomos salvos, temos paz com Deus. Irmão, Deus é o Deus que mata, que faz. Não tem ninguém mais poderoso do que Ele.
Os inimigos o temem, mas nós temos paz com ele. Deus está presente, a gente sabe que se ele quiser, ele pode acabar com o mundo inteiro só pela sua vontade. Assim como ele construiu tudo pela sua palavra. É só Deus falar, basta, acabe, acaba tudo. Aí nós olhamos para esse Deus, ai, tem gente com medo, ele mata, ele fere e tal. A gente diz, mas ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor. Ele me salvou, ele me remiu. Nós temos paz com ele. É como um leão que é temido. Aí, de repente, vem o leãozinho, o filhinho do leão, e entra debaixo dele, tá ali, se esfrega na juba dele, tá nem aí. Você vai perguntar para o filho do leão se ele não tem medo do leão? Ele vai dizer, não, ele é meu pai. Ele me gerou, ele me protege, aliás. É essa paz que você precisa desfrutar em Deus. Essa garantia, esta certeza, isto é algo que nos faz respirar, nos faz viver, que nos faz bem. Deus enviou Cristo para que eu e você sentíssemos esta paz. Se você ainda não sente essa paz, está faltando você chegar mais pertinho dele, conhecê-lo melhor, conhecê-lo mais de perto. Segundo parágrafo, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo parágrafo, a bênção do acesso à constante graça. Paulo vai dizer aqui, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Essa graça nos faz ter liberdade. Liberdade. Somente, olha, o nosso comentarista põe que somente Jesus pode redimir o pecado ou o pecador de sua condição e o santificar. Nos faz ter liberdade.
Eu me lembro uma vez, teve uma situação assim, foi interessante. O meu filho, Benhur, hoje ele está com 21 anos, eu já trabalhava no Hospital da Polícia Militar, e ele foi ao Hospital Militar, ele estava ainda novo, sei lá. Eu comecei a trabalhar no Hospital Militar em 2006, o Benhur estava com novembro de 2006, o Benhur tinha feito em outubro 5 anos de idade. Então, o Benhur estava novinho ainda, uma criança. E eu sei que o Benhur estava andando e o cadastro dele, do sapato dele desamarrou. Eu estava fardado, já era sargento da Polícia Militar, aí eu me abaixei diante dele para amarrar o cadastro dele. Você pode imaginar essa cena? Assim, no meio, gente passando e tal, e eu abaixei no meio, assim, num hall de entrada, falei, meu filho, seu sapato está desamarrado. Aí abaixei e estava amarrando o sapato dele. Aí, enquanto eu estava amarrando o sapato dele, passou um outro sargento e brincou comigo assim, é só um filho para pôr um sargento abaixado diante dele, amarrando os sapatos. Aí eu achei interessante, porque eu fiz isso de forma tão natural, porque é meu filho. Não é? Mas quem vê de fora, realmente pode ter essa impressão, pois esse cara é sargento da polícia, o cara está abaixado aí diante de uma criança. Isso é Deus. Só o amor pode fazer um Deus tão poderoso, criador de todo o universo, se abaixar tanto, a ponto de se tornar um como nós, para vir ao nosso encontro, para ajudar a gente a amarrar um sapato, porque a gente ainda não sabe fazer, ainda não sabia fazer, para assumir o nosso lugar, para assumir a nossa culpa e nos dar o direito de vida eterna. É esse Deus. Você tem esta liberdade. É esse Deus que enviou Cristo para morrer pelos nossos pecados. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A bênção da esperança da glória de Deus. Diferente daqueles que vivem distantes do Senhor e são alimentados por alegria e motivações efêmeras, somos nós os salvos. Nós vivemos perto dele. A nossa alegria não é passageira. Isso aqui não é uma esperança que se desvanece. Isso não é uma esperança que se esvai. Não é uma esperança que acaba. É uma esperança verdadeira. Uma esperança na glória de Deus, um Deus que é todo-poderoso. E sabe o que eu acho interessante? Um dia eu estava pensando sobre isso, o Espírito Santo falou isso ao meu coração. Se eu te prometo, suponhamos que eu prometo alguma coisa para o Gustavo, que está aqui ajudando a gente nessas gravações todas. Aí eu morro sem cumprir essa promessa. Aí o Gustavo vai a Gil, vai a irmã Gilmara, e fala, Gil, o pastor Anderson me fez uma promessa. Você sabe? Ela fala, não, Gustavo, não sei não, ele não falou nada comigo. Pois é, mas ele morreu e ele tinha me prometido. Ela vai falar com ele, Gustavo, se ele tivesse falado comigo, eu poderia cumprir na sua vida a promessa que ele fez, mas não é duvidando de você. A promessa que ele te fez era só entre você e ele, então a promessa que ele te fez foi junto com ele para a sepultura. Ou seja, a promessa só tem validade enquanto aquele que prometeu está vivo. A não ser que fique registrado, a partir do momento que aquele que prometeu morre, a promessa foi embora com ele. A nossa esperança é que as promessas que Cristo nos fez foram com ele para a sepultura, para o túmulo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Ele disse isso a João em Apocalipse. Eu sou aquele que estive morto, mas eis que eu estou vivo para sempre. Trago nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Então todas as promessas estão vivas, mais vivas do que nunca. E o que garante o cumprimento dessas promessas? A vida daquele que prometeu. E como ele está vivo para todo sempre, então, todas as promessas estão vivas para sempre. Segundo ponto da nossa lição, a bênção da alegria da salvação. Primeiro parágrafo, as tribulações produzem a maturidade. Isso é um processo, né? Nós passamos por este processo. As dificuldades, Paulo fala aqui, ó, porque a paciência, versículo 3, a tribulação produz a paciência, e a paciência, a esperança, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão.
Isso é um processo. Nós precisamos entender esses processos de Deus na nossa vida. Deus permite esses processos na nossa vida para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para que a gente verdadeiramente viva o melhor. Segundo parágrafo do segundo ponto, o crente, mesmo enfrentando tribulações, tem certeza do amor de Deus. O texto diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. No texto de Romanos 8, 35 a 39, o apóstolo Paulo relaciona uma série de intempéries. Eu citei isso aqui, ó. Mas conclui que mesmo estas dificuldades não são suficientes para separar uma pessoa salva do amor de Deus. Aí ele fala assim: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Antes ele fala: nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, 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 nada. Nós temos a convicção do amor de Deus sobre a nossa vida. Nós temos esta convicção do amor de Deus sobre a nossa vida. Gente, eu saltei aqui, ó. Não saltei não, é isso mesmo. Saltei não, é isso mesmo. É porque tem um erro aqui, ó. Segundo, aqui não é o segundo, é o terceiro parágrafo do primeiro ponto. Eu olhei aqui, eu saltei, não. Terceiro parágrafo, não o segundo, tá? Lá tá. Isso aqui não compromete nada, né? A nossa CPAD, nem o nosso comentarista, é só um erro gráfico. Segundo, não é segundo, é o terceiro parágrafo do segundo ponto. O amor de Deus é provado pela morte vicária de Cristo. Eu penso que isso aqui não carece nem ser comentado, né? Mas é claro que a gente precisa relembrar que Paulo está dizendo que Deus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele fala: pode ser que por um justo alguém até ouse morrer, mas Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor é esse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nem João, gente, João era o apóstolo amado. O apóstolo do amor. João era o apóstolo do amor. Aí João vai escrever sobre o amor de Deus ao dar Cristo para morrer pelos nossos pecados. É como se ele falou: gente, então, é o seguinte, eu sou apóstolo do amor. Eu entendo de amor, eu consigo fazer expressões magníficas do amor, mas esse não dá para entender. João, mas o que você nos fala? Não, deixa eu falar para vocês. Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira inexplicável, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Terceiro e último ponto da nossa lição: a bênção da salvação e da santificação final. Nós chamamos isso, falamos isso aqui já algumas vezes durante o trimestre, chamamos isso de glorificação final. A salvação. O que seria de nós se não tivéssemos tomado a decisão de entregar a Jesus Cristo a nossa vida? Onde estaríamos hoje? Quem nós seríamos? Certamente estaríamos perdidos. Eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo me alcançou e gerou em mim a condição de render a minha vida a Cristo. Eu não me arrependo, jamais me arrependerei. A minha vida foi verdadeiramente transformada. Pastor, mas você é filho de crente, mas eu fiz a minha profissão de fé. Aos 10 anos de idade, eu entreguei a minha vida para Jesus. Segundo, a salvação mantida pela santificação. Falamos isso incisivamente durante esse trimestre. A santificação, esse processo contínuo de santificação progressivo, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esta santificação mantém a nossa salvação, nos mantém salvos. E, por fim, a salvação futura e glorificação, que será obtida com a santificação final. Isso aqui é a glorificação final. Convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. Irmãos,
Sabe o que será no céu para mim? A melhor coisa, o melhor do céu para mim não vai ser rua de ouro, rio de cristal, muro de jaspe, nada, nada disso. Para mim a melhor coisa vai ser no céu, nós seremos transformados e não sofreremos mais a ação do pecado. É claro que, como nós cantamos, no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Estamos ansiando por este dia. O pecado não estará lá, mas nós não sofreremos mais, nosso corpo será transformado. Nada é mais magnífico do que isto. Nós não sofreremos mais a ação do pecado. A gente não vai precisar ficar se vigiando. Ai, Jesus, tem misericórdia, controla o vaso. Senhor, me ajuda nessa área de fraqueza. Deus. Não. Nós não sofreremos mais a ação do pecado. Seremos glorificados. Estaremos ao lado de Cristo para sempre. Queridos, que nós experimentemos dia após dia todo o processo de santificação que Deus tem para a nossa vida. Que esta santificação que nós buscamos para vermos o Senhor e sermos usados por Ele, continue nos tornando separados para Deus. Que esta imagem fique na nossa mente. Que as mãos do Senhor continuem nos forjando como um vaso do oleiro, para que nós continuemos separados por Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado ao Gustavo, aqui nessa maratona de gravações. Obrigado a você que está aí, que vai assistir essa aula, que está conosco. Que a mão de Deus continue sobre a sua vida. Obrigado por estar conosco na Academia de Pregadores. Eu sempre digo, é um sinal de prestígio ter você aqui. Divulgue as nossas aulas, os nossos links e seja aluno da Academia de Pregadores, porque EBD é aqui na Academia de Pregadores. Um abraço do pastor Anderson Silva e até a semana que vem, num novo trimestre para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe e um grande abraço em nome de Jesus.